Nossos amigos do Grupo Progresso de Comunicação, nós estamos dando início hoje a mais um programa nosso, Varrendo a Redação. Como todas as sextas-feiras, sempre um ilustre convidado. Hoje, um estimado amigo Assis Vieira, comentarista político, que tem muito conhecimento, já conviveu, já participou de partidos, de campanhas, né? Nós estamos aí domingo com uma eleição pela frente bastante disputada, e a gente vai trocar umas ideias com o Assis aí, né? E não antes de eu dar uma lidinha aqui para vocês nossas manchetes do nosso querido Progresso, né? Agradecendo o apoio sempre do Andros, do Matheus, do Adriano, do nosso chefe João Batista, ver as nossas construções aí, né? Maravilha. Vai ser uma coisa muito boa, né? Moderno, um investimento muito importante do João Batista, né? Trazendo tranquilidade para quem trabalha. Né? Sem dúvida. E hoje nós estamos em ambientes provisórios, mas estamos vendo o progresso. Progresso. É verdade. E se vocês todos quiserem receber o jornal via eletrônica, né? Gratuitamente, ligue para o Progresso, mande para os nossos sites, para os nossos e-mails, e vocês vão receber. Eu passo aqui no jornal, visita nossas instalações, vocês vão receber em casa, na sexta de madrugada, o jornal Progresso. E as manchetes são importantes, né? Demolição da chaminé do Renner, muda cartão postal da cidade, uma foto bem bacana na hora que explodiu, né, o chaminé. Aliás, vai terminar essa enganação, né? Certo. Eu, quando vice-prefeito, a gente passou por mim e para o prefeito vários laudos do Estado, e a gente sempre, né, concordando com isso, não tinha como, era simplesmente inviável. Então aí veio uma turma de enganadora aí, né? Não, porque nós vamos manter, e isso aí também não se sustenta, né? Não. Agora está acontecendo o que tem que acontecer. Infelizmente é isso aí. Justiça Eleitoral poderá exigir que diretórios dos partidos limpem a sujeira, né? Eu não sei. Não se admite será mais. Que alguém ainda junta papel na rua para... Não, isso aí não existe mais isso. Né? Terminou isso, né? Podiam respeitar um pouquinho. Se alguém vai juntar o papel na rua para... Mas vamos lá, né? Médicos alertam para o excesso de exames de mamografia, feito pelas mulheres, uma matéria aqui, né? Previsão de tempos, vão ter um fim de semana muito legal, né? O Hospital Montenegro já conta com 28 novos leitos cirúrgicos. Grupo Amigas do Peito realiza ação alusiva ao Outubro Rosa. Embaixatrizes solidárias pode participar da licitação para a reativação da faixa nova. A faixa nova está fazendo falta, né? Está fazendo falta. É importante, então, já tem aí uma possibilidade da Embaixatrizes Solidárias de assumir os trabalhos, vai ser importante, nós precisamos desse trabalho. E um pitacozinho aí no nosso progresso, dia 28 de fevereiro de 1907, que diz que no Rio de Janeiro, Antônio Fernandes Machado, agente do Jogo dos Bichos, suicidou-se em consequência da campanha iniciada pela polícia contra a jogatina naquela capital. E pelo jeito não resolveu. Não resolveu. É a coisa mais honesta que tem nesse país, é o Jogo do Bicho. Depois disso o governo assumiu há muitos anos, né? Há muitos anos. Não foi eu, mas há muitos anos assumiu a jogatina. Exatamente. Né? E tá aí. Naquele tempo os caras se matavam por isso. Hoje não tem mais jeito, né? Mas as coisas bonitas do progresso. 1907. A história se repete. E tem uma coluna aqui que vocês devem ler que é muito interessante. Mas muito bem. Assis, muito obrigado pela tua presença. É sempre muito bom ouvir a tua voz, muito bom ouvir tuas opiniões. Nós tivemos esse dia aí com o Salve também, né? Nosso decano aí, vice-prefeito, né? E te agradeço em nome do João Batista, do Andros, do Adriano, a tua presença ilustre e querida no nosso programa. Obrigado. Sempre que posso, venho. É uma satisfação, porque a comunicação eu sempre gostei, né? Desde guri. Tu falasse Antônio Salve, Antônio Rosa, uma pessoa querida, foi meu colega na Caixa Estadual. Gerente. Foram colegas, os dois. Aliás, discutiram, não precisava ter terminado a Caixa. Não precisava. Era o cofre do povo. Era o cofre do povo. Não tem mais o cofre do povo. E funcionava. Era o pequeno poupador, né? Era o pequeno poupador. Então ali ele fazia... Uma agência agradável. Ele era voltada para a poupança do povo gaúcho. Chamava-se o cofre do povo. Mas como essas coisas acontecem, né? De maneiras que conversar sempre é bom, né? E política é conversar. Sem dúvida. Vem de polis, né? No tempo dos gregos, conversavam nas praças. Nós estamos passando
Assis um momento assim bastante difícil, de muita ofensa, muitas coisas que as pessoas se afastam, infelizmente. Mas eu, tu que se envolvemos na política, e vocês que estão nos ouvindo, que tem que se envolver na política, porque na hora de nós levar a cadeira, levantar da cadeira, alguém senta. Sem dúvida. E nem sempre é o melhor, né, para a comunidade. Né? Então, é como diz o Assis, né? Nós temos que participar. E o Assis sempre também, além de comentarista e conhecedor da coisa. Assis, nós temos aí domingo uma eleição acirradíssima. Vamos começar a falar a nível de Estado, depois a gente vai ao federal. Essa virada impressionante, e pelos números que nós vimos hoje, homologado, consolidado do gringo, né, do Sartori, era esperado, poderia, isso aqui, ou foi alguma coisa de estratégia errada aqui? Eu acredito o seguinte, a história se repete, né? Nós tivemos um caso semelhante com o Rigoto, que ninguém levava nada pelo Rigoto, estava lá em terceiro lugar, não é? E o que acontece? O eleitorado, por nós não termos uma cultura política no país, ela é toda de natureza colonial e cartorial, é dada já dos portugueses, essa falta de cultura política, em épocas de eleições, é tudo ao sabor dos acontecimentos. E o que menos importa para o eleitor, por incrível que pareça, são programas de governo. Você pode fazer um programa maravilhoso, mas bastou levantar um boato sobre a tua pessoa, tudo aquilo que você discursou e ofereceu como proposta vai por água abaixo. Embora alguns digam que não dá mais para suportar os políticos brigando na televisão, no rádio, não tem nenhuma proposta para apresentar. Não adianta apresentar proposta. Porque a maioria, eu não estou dizendo todos, estou dizendo a maioria do eleitor, ele vai ao sabor dos acontecimentos. Então os partidos hoje, e já não é de hoje, já de longa data, não tragam as suas características da época de Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Leonel Brizola, que tinha um ideal político, que tinha uma bandeira. Hoje não tem bandeira nenhuma, porque nós temos mais de 30 partidos nesse país, que isso virou uma vigarice para se aproveitarem do fundo partidário e terem promoção pessoal. Agora mesmo nas eleições para presidente da República, aqueles debates eram verdadeiras Disneylândias, porque cada um estava ali para aparecer, para se exibir, que sabia que não tinha as menores condições. Não é? Tu olhava aquela Luciana Genro do PSOL, ela parecia que estava na Disneylândia, que para ela era uma festa, porque ela está sendo conhecida nacionalmente, não é? E quando o Aécio falou naquele debate que ela não estava preparada ainda para nada, porque ela era uma extensão do PT, ela ficou furiosa. Mas depois que terminou o primeiro turno, o que ela faz? Ela reúne a imprensa e diz assim, o PSOL está neutro, mas aconselha a não votar no Aécio. Entendeu? A coisa acaba virando... Aqui foi um cinismo, como é a própria piada, dela. Exatamente. É uma inútil. É uma inútil, é piada pronta. Né? Então, essas coisas é do folclore da política brasileira, que vai continuar existindo até que as novas gerações, não é? Tomem um outro rumo e outra forma de aprendizado. Então, de maneira que a gente está vendo isso no Rio Grande do Sul, o PMDB apoia Aécio Neves para presidente da República, sendo vice da atual presidenta Dilma, que vai concorrer aí à reeleição. Então, os partidos, na verdade, estão partidos, não é? Não existe mais bandeiras. É um jogo de conveniências. O que é ruim. Isso não consolida, porque o que acontece? Cria uma desorganização organizada. E aí o que acontece? As pessoas que têm vontade de participar da política acabam se afastando. E nada se resolve nesse país, em qualquer parte do mundo, se não for através da política. A boa política, a conversação, a troca de ideias, o ceder, o avançar. Isso para mim é política. Não que está aí, eu sou favorável à boa política. Quando alguém diz que não gosta de política, ele está sendo equivocado. Porque ele faz política todos os dias, quando discute com a mulher o orçamento do lar, quando discute com o filho o que dá para comprar, o que não dá, o que nós vamos fazer das nossas economias, o que a gente vai ter que cortar porque aumentou a mensalidade escolar, então nós vamos ter que diminuir aí a compra daquele celular que estava previsto. Isso é política. Nós fizemos política todos os dias. Todos os dias. E quando a gente é prefeito ou é vereador, a gente está prefeito e está vereador. Está ali cumprindo uma missão como cidadão. E é possível fazer isso, não é? Agora, dizer que a política é coisa suja é um equívoco. A política não torna a pessoa melhor ou melhor. Ela revela quem ela é. Só isso. Nada mais que isso. Né? Sabe que, fazer um parênteses, que o Ricardo Sanger, que teve nesse programa, também disse uma coisa assim,
tu te esqueceu do teu passado? Não te preocupa, te candidata logo. Perfeitamente. Eles não te lembram do teu Vão, com certeza, está lá nos arquivos, né? Está lá nos arquivos, está na cabeça das pessoas. É verdade. Mas essa o Assis colocou bem isso aí, realmente isso que tá acontecendo. é uma infelicidade de nós não termos mais lideranças, né? Não tem. Quando eu era menino, nós tínhamos a UMES lá, já começava a brigar com a UMES, que era ali que era verdadeiras guerras às eleições. Isso. Guerras no bom sentido. Claro, né? claro. E aquela carteirinha tinha validade. Sem dúvida. Era um documento. Sem dúvida. Né? E ali que surgiram as grandes lideranças. Ali surgiram as lideranças. Né? E que acabaram matando as lideranças e tal. E aí ficou aquelas lideranças velhas, sempre os mesmos. Tá? E a proposta do Aécio, vou adiantar aqui, depois a gente volta para o Estado. A proposta do Aécio nos parece assim a mais adequada. Né? Ele dá 5 anos, o que vai acontecer? As pessoas têm 1 ano para buscar aquilo que entendem que era possível fazer, de aprender, e depois 4 anos eles administram. Mas, enfim. Porque o sistema, para que pouca gente sabe, quando você assume um governo, o seu primeiro ato de governo é tomar pé da situação e acomodar as secretarias, enfim, toda a máquina pública, e você trabalha com a dotação orçamentária aprovada no exercício do prefeito seguinte ou do governador seguinte. O pessoal não sabe disso. Anterior. É anterior. Então você vai implantar o seu modo de governar, o seu programa, a partir do 2º ano. Então, se são 4 anos de eleições, você, na verdade, de 4 anos, você trabalha, de fato, 1 ano. Porque no 3º ano, a máquina já está mais lenta porque ela vive num fogo cruzado, porque já estão de olho na próxima eleição. Esse que é o desafio. E não tem dúvida, né, Assis? Terminado aqui, janeiro já estamos debatendo quem é o próximo prefeito. Não há a menor dúvida quanto a isso. É assim que se move a máquina toda. Né? Uma coisa puxa a outra. Né? Porque o que começa a haver aí? Uma correlação de forças. Quem está no governo do Estado, quem está a nível do governo federal, não é? E aí é feito toda uma análise da situação, dentro dessa correlação de forças, cada um acha que tem a ficha para bancar, começam as discussões, não é? E o povo alheia a tudo isso. O povo só vai participar e vai ser chamado a participar quando já está tudo posto, e aí vamos para as campanhas, vamos fazer as visitações e cada um julga o melhor candidato, né? Por quê? Porque as pessoas não participam da política. Ele elege o vereador ou o deputado, depois, passado uma semana, ele não lembra em quem é que ele votou. Com honrosas e raríssimas exceções. E depois também não acompanha o trabalho do seu vereador, do seu deputado, né? Ele não acompanha. Tanto que às vezes numa outra eleição ele acaba votando no outro, não é? É difícil isso, claro que é difícil, mas nós temos que aprender com o tempo. O Assis, é bem colocado tudo isso. O PT bateu demais na Amélia, e aí a população vendo que ela caía as eleições, surge o Sartori, e isso é uma demonstração de que ninguém queria o Tarso. O PT errou a estratégia, devia bater menos na Amélia. O que tu acha? Eu acho que o povo gaúcho não tem a tradição de reeleição ainda, não é? E o povo gaúcho, ele é um eleitor diferenciado do resto do país. Ele é diferenciado, ele ainda tem muito das tradições. E quando levantaram aquele questionamento, e isso no PT é craque de destruir reputações, não é? Ele conseguiu atingir, né, não digo a honra da senadora, mas ele conseguiu fazer com que ela parecesse uma coisa ruim, quando na verdade na época que ela trabalhou lá, era assim que funcionava. Não estou dizendo que eu concorde com isso, mas era assim que funcionava, não é? Só que o que acontece? Eles dosam a pílula, e isso é uma estratégia de campanha, e fazem a mesma coisa. Melhor, e faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa ou pior. Ou fazem pior, não é? Então, o que os outros fazem está muito errado, o que nós fizemos tem justificativo. Porque o PT é um partido que tudo se permite. Ele tudo se permite, né? Então é muito complicado. E a Ana Amélia, por ter uma postura mais elegante, ela não soube revidar. Não soube revidar, sem dúvida. Entendeu? Não soube, ela ficou tímida. Mas não por alguma culpa, não, é postura. Ela é uma pessoa elegante, é uma pessoa de postura. Não desce a baixeza. Exatamente. Então, você na política acaba tendo um desconforto moral. É muito difícil fazer política no Brasil sem sentir um desconforto moral. Porque as pessoas se enxovalham com a maior facilidade, não é? Não importa para nós conseguirmos os nossos objetivos, penso assim, esses partidos radicais,
se vamos desonrar uma pessoa... É Maquiavel. Mas arrumar um maquiavélicos. inimigo no Senado que Exatamente. não gostaria de tê-lo. Exatamente. Mulher inteligente, honesta, É. séria. Perfeito. O PT tentou, e até conseguiu, né? Colocar uma imagem de uma mulher íntegra, Exatamente. honesta, séria. Exatamente. Que partido impressionante o PT. Serve tudo. E tem alguns seguidores, a gente lê. Tem. Seguidores, assim, até de amigos nossos e pessoas que se dizem cultas, que seguem loucamente, cegamente essas políticas. Acabaram com uma pessoa da mais alta honra, Exatamente. que é a Ana Amélia. E arrumaram um inimigo no Senado que, como poucos. Com poucos, não vai ser só essa. Não vai. Vão ter outros. Né? Essa campanha para ganhar fizeram de tudo. Exatamente. O preço vai ser caro para o país também. Muito. E tudo isso é reflexo de uma sociedade que nós vivemos. Nós vivemos uma sociedade de ressentidos. Nós estamos na era do ressentimento. Né? Claro que o ressentimento, ele do século passado para cá, ele só aumentou. Né? E tudo que você fala hoje, as pessoas levam para o lado pessoal. É uma geração de mimados que não é capaz de analisar um fato na sua essência. Não, ele prontamente já leva para o lado pessoal e se ofende com isso. Então, por isso que você pega, às vezes, pessoas que terminam amizades por questões de política. Quando não devia ser isso. Quando não devia, né? Eu discuto política com qualquer um, mas eu também sei os meus limites, não é? E embora não concorde com a opinião contrária, mas respeito o seu ponto de vista. É o mínimo que nós Fora isso, eu seria um ignorante ou um radical. Sem dúvida, né? sem dúvida. Eu não me presto para isso. Se eu tiver que escolher entre manter um bom relacionamento, uma amizade, com convicções políticas, eu procuro manter um bom relacionamento das amizades. Porque dentro de uma dinâmica as coisas mudam, eu posso estar enganado no meu ponto de vista, mas eu tenho que expressá-lo, eu não posso escondê-lo. Sem dúvida. Né? E E pouca gente compreende isso. E ficam de mal. E um Estado politizado como o nosso, os partidos têm que entender, o PT teve um grande momento. Elegeu governadores, elegeu senadores, né? Elegeu deputados de grande qualidade moral e administrativa. Eu conheci na prefeitura deputados federais do PT, assim, de grande valor. Gente de primeiro, né? Mas que também o PT tem um momento, como todos os outros, e tem que entender que tem hora de sair. O PT deve perder o governo do Estado e perdeu 3 deputados estaduais. Perdeu força, e isso é natural. Claro. Isso é hora de ir para casa, lamber as feridas e voltar forte. É o freio de arrumação. Não querer acabar com os outros. Isso não tem nenhum. E a gente vê nessa campanha que é um... Para destruir. Tá? Eu domingo passado fui almoçar, Assis, e estava aí num restaurante embaixo de uma televisão. Aí eu mudei de mesa, a garçonete veio, a sua mesa estava suja, o senhor está trocando, nós limpamos. Não. Tinha um problema na televisão, não dava para comer e eu vi tudo aqui. Não dá. De lado a lado. Não dá. Era horrível. E as pessoas os mais jovens que querem entrar nisso não conseguem entender. Nós vamos para o final do nosso primeiro grupo do programa e voltamos no seguinte com o nosso querido entrevistado Assis Vieira às eleições de domingo.